Boa noite a todos. Essa é uma gravação do curso básico 2 do Centro Espírita André Luiz de Taubaté. Essa gravação é feita para aqueles alunos que não puderam participar do curso nesse dia. Um abraço a todos. Na verdade, já estamos na hora. Então, antes de fazer a prece, vou só dizer qual é o programa de hoje, né? Hoje nós vamos, primeiro, boa noite oficial, que vai ficar gravado. Boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Mas então hoje nós vamos terminar o nosso assunto, que é obsessão e influência espiritual. A gente deve gastar aí meia hora, 40 minutos no máximo, nem isso, para terminar. Eu disse para vocês que ia ser feito um resumo, porque vocês vão entender por quê. E hoje a gente pretende dar o início, só começar o próximo assunto, tá? Eu passei material para vocês, pelo e-mail, mandei pelo WhatsApp, mandei para o grupo. Então, todo mundo recebeu. E eu fiz já algumas alterações nele hoje e vou amanhã reenviar. Então, é sempre bom você estar olhando, porque algumas coisas mudam, poucas coisas, mas principalmente a próxima aula que nós vamos começar um assunto novo, que leva um tempo, é importante a gente dar uma olhada no material. Inclusive, tem um vídeo que nós vamos ter que ver para a próxima aula, tá? Que tem a ver com esse assunto. Ok. Então, nós vamos, no nosso processo, fechando o assunto de influência e obsessão. Hoje nós vamos ter o Ednilson fazendo os 10 minutos ou 15, não tem problema nenhum hoje, e fazendo a prece inicial. E depois a gente segue fechando o nosso assunto e dando start num assunto novo. Ok? Muito bem. Todo mundo animado aí? Sim. Sim. Ok, nós vamos fazer assim, Ednilson. A prece é com você e você já entra no seu assunto e eu vou fechar meu microfone. Você pode abrir o seu, ok? Ok. Perfeito. Então, por favor, vamos fechando os nossos olhos, pedindo a Deus Pai, Jesus Mestre, nosso irmão, que nos ampare nesse momento, e que possamos juntos e harmoniosamente estudar e aprender o máximo como é que eu posso dizer, de pontos que possam favorecer a nossa vida espiritual e que possamos levar com isso ter mais ensinamento para a nossa vida no dia a dia. Então, por isso, eu peço amparo e força nesses trabalhos que agora iremos desenvolver em conjunto. Muito obrigado e assim seja. Bom, agora eu vou fazer a apresentação dos 10 minutos. Estão todos vendo a tela? Sim. Perfeito. Todos me ouvem perfeitamente? Sim. Ok. Então vamos em frente. Bom, os nossos 10 minutos vão versar sobre o Evangelho, um capítulo 7, no caso, que se chama Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens 11 e 12, que trata explicitamente do orgulho e da humildade. Bom, eu vou começar a apresentação apresentando os conceitos de cada um desses termos, que são, obviamente, antagônicos, né, são antônimos, digamos assim, começando pelo orgulho, como sendo um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, em particular um conceito elevado ou exagerado de si próprio, e aqui não se trata de ter amor próprio, mas sim de ter um amor, digamos, exagerado de si próprio, daí ser visto, então, como um defeito nessa circunstância, e que se assemelha à soberba. É um sentimento da própria grandeza real, que existe naturalmente no íntimo de cada ser, mas que, de forma transviada, digamos assim, ele pode ser transbordado do seu verdadeiro curso. E que juntos com o egoísmo, ou melhor, o orgulho junto com o egoísmo, ambos representam o que se diria ser a chaga da humanidade. A humildade, por outro lado, vem do latim humilitas, humilis, que significa pequeno. Daí
a humildade se tratar, portanto, de uma virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas limitações, ou seja, o reconhecimento do ser humano como sendo um ente extremamente pequeno perante toda a humanidade, e que, portanto, se permite, digamos, não se deixa lisonjear por elogios ou pela situação de destaque em que se encontre, e é, portanto, uma virtude cristã, que é, portanto, oposta à soberba e orgulho. Entrando um pouco mais no detalhe de cada uma desses dois conceitos, começando pelo orgulho. O espírito, né, segundo a doutrina espírita, o espírito, ao longo das suas inúmeras reencarnações, acaba tendo que escolher, né? A vida nossa, ela é marcada pelo livre-arbítrio, e as escolhas, quem faz somos nós. E muitas vezes essa escolha, ela vai pelo caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil, normalmente, ele passa por uma porta de perdição, né? Que envolve, obviamente, os prazeres materiais. Em termos bíblicos, né, se nós voltarmos à Bíblia, o Evangelho, existe, né, a história de Adão e Eva, e naquela ocasião a Eva ela foi tentada, né, pela serpente, e ela comeu o fruto proibido e foi juntamente com Adão, expulsa do paraíso. O conceito de orgulho envolve também ter mais do que ser. Então existe um conceito de que como é que eu posso dizer, a população, ou melhor, os cidadãos ocidentais se preocupam mais em ter do que os cidadãos orientais, que teriam a prevalência do ser como algo mais forte. O homem precisa, naturalmente, possuir alguma coisa. Isso é do homem, é do ser humano, digamos assim. O nada lhe amargura a vida. O problema está em ter algo que seja material, digamos assim, né? E que se busque sistematicamente a riqueza sob o ponto de vista material, né? E muitas vezes a adoção desse comportamento, que naturalmente, diante dessas circunstâncias de aquisição de bens materiais, ficam ricas, né? Ou são escolhidas para ocupar uma posição de destaque, essa circunstância normalmente sobe, como a gente usa na terminologia usual, né, coloquial, ela sobe a cabeça, né, vamos dizer assim, e assomam-lhe a cabeça o orgulho e a soberba. Como já falei, o apego aos bens materiais, conforme a gente vai adquirindo mais bens, é como se fosse um vício, né? A gente está em busca permanente desses vícios, desses bens materiais, e isso nos acaba levando cada vez mais à distância das leis de Deus. Já a humildade, ela é bem diferente, ela é o oposto do orgulho, né? Existe um conceito de que não necessariamente os pobres, né, como poderia dizer, porque a gente muitas vezes se refere aos pobres como pessoas humildes, mas no conceito de Deus, do Evangelho, não necessariamente os pobres são humildes, né? A noção, o conceito de humildade é um pouco mais profundo, né? Quando Jesus falava de pobres de espírito, ele se referia à humildade, pois há muitos pobres que invejam os ricos, né? De modo que eles são mais orgulhosos do que aqueles próprios que possuem mais riqueza do que eles, em abundância. Na humildade, uma só coisa é necessária, né? Conforme o Espírito Emmanuel, o que seria essa uma coisa necessária? Seria atender aos ensinamentos de Jesus. Quando ele se compenetra, né, quando ele se volta para esses ensinamentos, tudo que está à sua volta toma uma outra feição, né? Ele fala, ouve o ser humano, né, digamos, ele discute, chora, ri, como qualquer outro ser humano, mas ele vê isso de uma outra forma, né, de uma forma mais ponderada, mais equilibrada e mais serena, né? Essa é uma lição que os espíritos benfeitores nos trazem. E ainda um último ponto relativo à humildade, curiosa, por sinal, é que o verdadeiro humilde, ele não se reconhece como tal, né?
Ou seja, muitas vezes a gente ouve falar, mas eu sou humilde, eu me julgo uma pessoa humilde. Bom, pelo fato de a pessoa se julgar humilde, provavelmente ela não o é, né? São as pessoas ao seu redor que irão perceber naturalmente nas suas atitudes o fato de você ser ou não humilde, né? A humildade coloca-se objetivamente dentro da sua capacidade, observando criteriosamente as suas limitações, como eu coloquei lá no início, né? A gente tem que entender que nós somos seres extremamente frágeis, pequenos, e o orgulho é algo que nos traz muito mal, né? Se nós formos pegar trechos, né, eu peguei aqui algumas frases do Evangelho, justamente naquele capítulo 7, nos itens 11 e 12, né, eu peguei alguns trechos do Evangelho que eu gostaria de citar aqui agora na sequência. O primeiro deles é: sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Ou seja, então, aqui a máxima é de que sem humildade não há caridade. É difícil você fazer caridade sem ser humilde. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, né, que é o nosso exemplo maior de humildade, que foi Jesus, colocando-se acima de todos os profetas nesse conceito. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, pode o rico e poderoso ser despojado de orgulho? Ou seja, é muito provável que não, né? Imaginando que um rico, ele tem lá e o conceito de riqueza entre os humanos ainda trata dos bens materiais, então é muito pouco provável que sejam pessoas humildes, salvo algumas raríssimas exceções. O orgulho, como já dissemos, é o terrível adversário da humildade. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Como eu falei há pouco, sem humildade não há caridade. O orgulho é a fonte de todos os vossos males, né? Acho que o orgulho, junto com o egoísmo, são ambos a causa das chagas da humanidade, né? Porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos, que seriam os bens materiais, né? do que o que toca o coração. Porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos, do que o que toca o coração. Ou seja, muitas vezes, a grande maioria das vezes, infelizmente, a gente tem aquela máxima do que, o que os olhos veem, o coração não sente, quando na verdade deveria ser o oposto. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem ter eles de corrigirem seus defeitos? Né? É como se, através da riqueza, dos bens materiais, eles alcançassem o ápice dentro do nosso planeta Terra. Né? Porque, a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos, do que em que toca o coração, orientações do Evangelho. Esse próximo item aqui trata das orientações específicas do Evangelho no que tange esses dois termos. Ednilson. Oi, Ruel. Só para saber, você está fazendo uma apresentação e está passando os slides ou está parado no slide? Não, estou passando todos os slides. Não está aparecendo. Está parado no primeiro aqui. Não. Engraçado. Para alguém aí? Aqui também tá parado no primeiro. Aqui também. Não faz mal o fato de não estar aparecendo os slides, até porque eu confesso que eu estou até, de certa forma, lendo em parte o que está escrito. Eu só falei para você saber o que está acontecendo, tá? Tá legal. Então, vocês não estão vendo o slide, então, né? Pode seguir. Tá bom, vamos em frente. Faltam poucos slides aqui, Ruel. Então, nesses próximos 3 slides, que são os últimos, eu vou tratar das orientações do Evangelho, né? Específicas com relação à humildade e ao orgulho. Como já dito, Jesus Cristo, quando esteve encarnado, ele nos deu o exemplo da virtude, né? Chegando ao ponto de pedir que nós amássemos até os nossos próprios inimigos, né? Dentre os ensinamentos que conhecemos de Jesus, né, existe um específico que trata da comparação de todos os seres com uma criança, e que vem bem a calhar, pois a
A criança evoca aquilo que nós entendemos como o máximo da humildade, da simplicidade. Portanto, se não nos fizermos humildes como as crianças, que supostamente, ou melhor, que são, no caso, ingênuas e sem preconceitos, não entraremos no reino da verdade. A próxima orientação do Evangelho é que os ricos desconhecem as necessidades dos pobres. Como já dito, é muito difícil, né, as pessoas ricas que, de uma forma ou de outra, em grande parte, levaram as suas vidas a adquirir bens materiais, que elas consigam enxergar a necessidade de serem humildes, né? Como já dito, com raras exceções. E o Evangelho fundamenta-se também numa lei que pode-se dizer como sendo científica, tá? Que é a necessidade do desprendimento dos bens materiais, né? Aquele que constrói o seu destino, que constrói a sua vida, seguindo as leis de Jesus, né? Ele vai conseguir ser bem recompensado, né? pelas bem-aventuranças de Deus, digamos assim, né? Não que a gente deva fazer isso esperando uma recompensa, mas sim pelo simples fato de você poder cumprir as determinações que a sua própria consciência faz consigo, né? E por que fazemos isso? Porque para que essas pessoas não... para que a gente não perca, vamos dizer assim, e a gente não se distancie das leis de Deus, né? Para pessoas que têm como máxima a lei de Deus, não existe diferença, tá? Não vai haver diferença entre um doutor e um não doutor, ou um rico e um pobre, ou um americano, um chinês, sei lá, um protestante, um católico, um budista, um branco, um negro. Todos são irmãos, né? Como Cristo nos ensinou. Essa é a apresentação que eu tinha a fazer com vocês. Espero que vocês tenham absorvido aí um pouco do conceito do que eu aprendi aqui sobre orgulho e humildade. Obrigado. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos aí. Acho que você fez uma pesquisa, você se preparou. Eu acho que esse tema de orgulho e humildade é um tema extremamente amplo. Deu um foco importante. E eu acho que é assim, ver e trazer para o grupo uma visão, uma maneira de ver diferente, que isso é muito importante, isso é muito enriquecedor. Muito bom, Edilson. Muito obrigado, viu? Gostei bastante também das comparações que você fez, né, que conscientiza bem que o fato de você ser uma pessoa, ter humildade, não necessariamente tem a ver com você ser um pobrezinho ou rico, não faz você... Tem ricos que estão humildes e tem pobres que estão arrogantes, né? Então, é muito bom essa comparação com a criança, né? Essa pureza de coração, né? Então, é sempre bom a gente refletir, né? E não cair naquele engodo, né? Nem também de ter aquela coisa que eu acho super interessante quando eu vi, né? A pessoa ter orgulho de ser humilde, né? Então, totalmente... A pessoa quer tanto ser humilde, é interessante quando você falou. A pessoa que tem humildade, ela não fica falando, que humilde, sabe? Não, ela simplesmente em torno, acaba observando, né? Dependente de como seu status social ou intelectual, seja como for, né? A pessoa é dela, virtudes dentro da gente. É isso aí. Muito bom, muito gostei bom. muito, parabéns. Gente, alguém quer comentar Obrigado. antes da gente seguir? Ok. Então, vamos seguir. Edmilson, quer fazer mais algum comentário antes da gente seguir? Não. Vamos em frente, Rola, por favor. Daí você fecha seu microfone. Ok. Bom, como a gente falou, Edmilson fez para a gente a prece inicial, ele fez os 10 minutos, e agora nós vamos seguir com o nosso material, fechando o assunto de influenciação, obsessão. Tem 3 tópicos aí, mas a gente vai fazer resumido, porque são tópicos com muitas perguntas e respostas, que vocês vão ler e vão ver que são muito simples de entender, nós não vamos repassando, lendo tudo aqui, nós temos muita coisa para fazer, e isso não é assunto central
dos nossos estudos aqui, tá? E o que a gente tinha que falar mais importante sobre essa questão de obsessão, nós falamos, né? Acho que deu uma certa clareza no tema. Mas hoje a gente precisa abordar um outro lado um pouco da história, porque a gente fala dos obsessores, temos que falar um pouquinho dos protetores, dos anjos da guarda, dos espíritos simpáticos, daqueles espíritos que nos intuem, ou aqueles espíritos familiares que têm uma ascensão espiritual e que nos protegem. Então, tem um vasto material sobre esse assunto, e não é para a gente entrar em profundidade neles, mas nós vamos falar um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês. Nós estamos aqui no dia 26 e vamos dar seguimento nas questões que nós estávamos tratando, e aí nós vamos falar um pouquinho que são a afeição dos espíritos, que os espíritos votam a certas pessoas, dos anjos da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos, fechando, nós não vamos ler isso tudo aqui, porque não é necessário, e fechando aqui com influência dos espíritos no acontecimento da vida, e um tema bem curto, que é pactos, tá? Só para a gente ter ideia de um assunto que é muito falado, a gente precisa ter uma noção, com base no espiritismo, do que significa isso. Ok. Então, nós vamos já partir para quê? Deixa eu pegar aqui, por favor. Aqui. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Nós não vamos ler todas as perguntas e respostas, nós vamos dar uma resumida, tá? Mas aí algumas perguntas são importantes. Por exemplo, ele pergunta se há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo. Ou seja, tem algum espírito que se identifica com um encarnado para proteger aquele espírito? É isso que ele está dizendo. Aí ele fala, há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, ele está dizendo que existe, sim, um espírito que está no plano da erraticidade, está desencarnado, mas ele tem uma ligação muito forte com o encarnado, pode ter sido um familiar dessa vida, de outras vidas, ou ele tem algo que cria um vínculo de simpatia muito grande, e ele pode trabalhar na proteção daquele irmão, ajudando, intuindo, criando condições para que ele consiga cumprir a missão dele. E aí ele vai mais adiante. Ele pergunta o que é, então, um anjo da guarda, tão falado por todo mundo, né? Ou anjo guardião. E eles respondem o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada, é diferente. Então, existem espíritos que se ligam a um encarnado, e muitas das vezes familiares, mas, olha, tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes espíritos familiares se ligam, familiares que desencarnaram, se ligam a alguém da família, mas se ele não tem uma ascensão espiritual, se ele não foi preparado no mundo espiritual, depois que ele desencarnou, se ele não teve um bom preparo, essa ligação pode não ser boa, essa ligação pode ser criar uma situação de dificuldade para esse encarnado. Isso é muito comum, porque espíritos de mãe, espíritos de pai, espíritos de irmão e vice-versa, eles podem querer, com tanto desejo de ajudar, arrumar dificuldades. Mas, em geral, eles são bem instruídos para que, se eles forem fazer isso, eles conseguirem fazer de uma forma razoável. Apesar que também, se você pensar, esses espíritos eles precisam cuidar deles próprios no mundo espiritual, como se adequando, se preparando, estudando. Então, tem que ter cuidado. Isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado com isso, né? Então, ele pergunta, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? É aquele de ordem elevada. Aí, por isso que ele sai do mérito da questão de espírito simpático ou espírito que se identifica por família, por laços espirituais, ou um irmão espiritual, como ele fala ali. O anjo da guarda, ou anjo protetor, né, o espírito protetor, que aí o nome anjo da guarda já é um nome mais, vamos falar assim, católico, mas a gente usa ele também, né? Ele já é um espírito de uma ordem acima, uma ordem elevada. Então, esse espírito de ordem elevada é o principal protetor daquele ser encarnado. E ele tem a função como se fosse de um pai aqui na Terra, que aquele pai zeloso,
Porque tem pais que não são tão zelosos. Mas pensa num pai zeloso que cuida de seu filho, de sua filha, mesmo até depois de desencarnar. Ele cuida de todas as maneiras possíveis para ajudar o filho, né? Então, só um minutinho, por favor. Só um segundo. Me dá um segundo aqui. Deixa eu fechar aqui essa porta, deixar um barulho aqui. Ok, desculpe, que apareceu uns barulhos aqui estranhos, então fui tirar aqui o... Ok. Vamos voltar aqui, vocês desculpem. Tá? Bom, continuam vendo aí. Vamos continuar aqui. Vocês continuam vendo a tela, né? Ok. Então, vamos lá. E esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ele cuida desse encarnado, mesmo às vezes antes dele desencarnar. Ou seja, ele tem uma ligação, ele tem uma... Como é que nós vamos dizer? Ele tem uma tarefa, é uma missão. Então, ele recebe uma missão, fala, olha, você vai proteger aquele ali, aquele é a tua responsabilidade. E ele pode fazer isso como uma obrigação, ele vai fazer como um dever, ou ele pode criar uma simpatia, ele criar um verdadeiro afeto amoroso para aquele ser. Mas ele sempre vai ser aquele que protege sem ferir o livre-arbítrio. Isso é importante a gente entender. Eu não vou ler as perguntas, eu vou fazer um resumo para vocês, tá? Daqui para frente. Esse espírito protetor, ele vai estar sempre junto do encarnado, principalmente quando o encarnado precisa. E solicita, e precisa, e ele percebe que precisa. E ele vai chegar junto fazendo o quê? Intuindo, colocando no caminho dele alguma coisa que o chame a atenção. Existem 1000 maneiras deles criarem condição para que o encarnado perceba um equívoco, perceba um caminho, receba uma informação, receba alguém no seu caminho que o indique para alguma coisa. Existem 1000 maneiras da vida fazer isso. Mas tem uma questão. Imagine que ele trabalhe arduamente, insistentemente para ajudar o encarnado. E o encarnado simplesmente não quer saber. Rebelde, não quer saber, não quer saber, não quer saber. O que acontece? Esse espírito, anjo da guarda protetor, ele se afasta. Por quê? Porque ele tem outras atividades para fazer. Então ele, ok, tá lá, ele se entregou. Se ele sentir necessidade e sentir que o encarnado abriu uma brecha de arrependimento ou o que for, ele volta imediatamente. Então, eles não têm essa emoção ou essa condição que nós temos de ficar magoado, de ficar chateado. Ah, eu tentei tanto, foram anos e anos tentando, agora ele está arrependido, agora deixa ele resolver os problemas dele. Isso não existe para um espírito desse nível, tá? Não existe isso. Eles estão sempre prontos, né? Sempre prontos a ajudar. Isso é importante a gente entender. Muito bem. E aí ele vai falar aqui, isso está em itálico, porque isso não é pergunta nem resposta, é uma dissertação sobre a doutrina que eles chamam de anjos guardiões, tá? E fala tudo isso que nós estamos falando aqui, que é um espírito que Deus colocou ali como missão zelar por aquele outro e para que ajude aquele outro na sua evolução. Eu acho que a Grace contou uma história aqui e a gente nunca sabe se as histórias são verdadeiras, mas, de qualquer forma, é um ensinamento. Que existe uma história no mundo espiritual que Gandhi, vocês provavelmente sabem, foi contemporâneo de Hitler, né? Ou seja, eles viveram em épocas mais ou menos parecidas, com idades diferentes, mas viveram. E chegaram a trocar algumas poucas correspondências entre eles, e no mundo espiritual, um dia o Gandhi pergunta para a espiritualidade onde estava o espírito Hitler. E foi informado que ele estava em um planeta que chama planeta prisão. Ele estava preso e que ele iria ficar preso, se eu não me engano, agora eu vou falar um número que eu não tenho certeza, quase 10.000 anos. Ele estaria preso, não poderia sair. É Plutão ou perto de Plutão, alguma coisa assim. E quando o Gandhi falou isso, ele
disse, mas como assim, mas por quê e tal, e ele não tinha um anjo protetor e tal, e essa história toda, e a conversa foi ela, mas ele não ouvia nada, e a situação dele é muito difícil, que ele não pode sair, que se ele sair, ele corre o risco de cair num abismo muito maior do que ele já caiu. E aí o Gandhi se colocou à disposição da espiritualidade e pediu uma missão de ir ficar com ele nessa prisão para tentar intuí-lo, ajudá-lo, o quanto tempo fosse necessário. Então, vocês têm, assim, se essa história é verdade ou não, mas a gente tira daí uma lição. Qual é a lição? É a compaixão. É o nível de amor que um espírito, quando vai evoluindo, ele vai adquirindo. E também a questão do tempo. Inclusive, a questão do tempo, talvez a gente vai começar na próxima aula falando disso, ou se a gente tiver tempo de dar uma introdução nessa aula de hoje, né? Então, isso é muito importante a gente entender, a dedicação que existe, né? Ok, vamos lá. Aí ele pergunta assim, o espírito que abandona seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Ou seja, né, é o espírito magoado, chateado, agora que ele não está aceitando. Ele diz, não, os bons espíritos nunca fazem o mal, né? Mas eles deixam aquele seu tutelado no seu livre-arbítrio. Se ele procura o caminho do mal, ele não vai obrigar ele para o caminho do bem, ele vai intuir. Isso é muito importante entender. Espíritos bons não invadem o livre-arbítrio, diferente dos espíritos que induzem para o mal, que invadem totalmente. Isso foi falado na semana passada, para quem não estava, mas quem estava vai lembrar muito bem, que eu disse que o ponto mais crítico do processo obsessivo é que os espíritos que obsediam, eles invadem o livre-arbítrio, e invadir o livre-arbítrio é exatamente o ponto mais importante do processo obsessivo de influenciação espiritual para o mal. Porque é o único caminho que eles têm de fazer a coisa funcionar. E o contrário dos espíritos que protegem, não fazem isso porque isso está contra a lei divina, né? Então, isso é importante entender. Ok. Ele fala mais um pouquinho aqui, que na 499, se o espírito protetor está sempre com seu protegido, não haverá alguma maneira ou alguma circunstância em que ele o abandona, o perca de vista? Aí ele responde aquilo que nós já falamos. Às vezes é necessário que ele esteja junto ou que não esteja junto, depende da situação, tá? Mas sempre que ele precisar e que ele sentir que existe um nível mínimo de sintonia, ele volta para ajudar. Uma coisa aí, Vala, que você falou, né, que está um pouco acima aí, que eu acho interessante, né, é que os bons espíritos, né, eles ficam, mesmo quando a pessoa que está sendo obsidiado, né, não dá atenção ao espírito protetor, mas a mínima oportunidade que o obsediado dá, abre eles brecha, estão ali, chega. Atentos. estão aí imediatamente, ficam até torcendo até exatamente, que aquela pessoa que é o seu protegido que dê a oportunidade. Só que eles são realmente elegantes, são educados, né? Eles não interferem, né? Isso mesmo. Senão perderia o mérito da pessoa, né? Isso. Então, você imagina lembrar disso, que a gente nunca fica desamparado, nunca. Você imagina um professor, tem os alunos, ele vai com todo o amor, toda a paciência, um professor exímio, né? Um espírito evoluído. Ele vai ensinar os alunos com todo o amor, mas vai exigir alguma coisa em troca. Ele não está ali para perder o tempo dele. Ele tem uma capacidade, um espírito protetor tem uma capacidade de trabalho, né? Ele recebeu uma missão divina. E ele vai orientar, vai intuir, vai tentar todas as maneiras de ajudar o tutelado. Como eu falei, se o tutelado não ouve e ele percebe que está sendo inútil aquele esforço, ele vai falar, ok, então vai seguir o seu caminho. Ah, então o espírito guardião falhou na missão. Não falhou. Né? Vai ser analisado o quê? O esforço que ele fez. Está perfeito o que você fez, aquele ali não está na hora. Né? Então, assim, mas se esse espírito que se desviou do caminho, se de repente dá um clique na cabeça dele, ele decide, me arrependi, queria, nossa, o que eu fiz? O outro vem imediatamente. Porque o que mais alegra um espírito desse é quando ele vê que seu tutelado
Não é quando ele cai, é quando ele levanta e tenta de novo. Isso faz parte do processo, né? Ok. E aí uma pergunta aqui que ele fala também é que se um espírito pode deixar de precisar de um espírito protetor. Ou seja, tem um espírito protetor e o espírito protetor falou, ele não precisa mais de mim. Eu imagino assim, isso em algum momento isso acontece, mas não é nosso caso muito não. Nosso caso é de precisar muito, né? Mas eles falam assim, se o tutelado atingir um ponto de guiar-se a si mesmo, ele não precisa de um espírito protetor específico para ele, né? Então, você imagina espíritos muito evoluídos, eles vão ter ajuda espiritual, vai ter intuição, mas ele consegue isso, ele próprio, falando com o plano espiritual, receber tudo que ele precisa. Ele não precisa de um espírito ali toda hora intuindo. Então, isso é uma coisa interessante a gente também compreender. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Aliás, também colocando, né? Eu já tinha comentado no início que o texto, que não sei se vocês leram, se não leram, que às vezes são tantas mensagens que passa batido, mas o texto que o David postou sobre sinais de obsessão, deem uma olhada, se eu não me engano, foi ontem que ele postou, é muito bom. Acho que foi de sábado que ele postou. Eu dei uma olhada. É interessante vocês darem uma olhada assim. É interessante olhar que ele coloca ali com bastante, de uma forma muito simples, mas colocando as causas da obsessão, né, a responsabilidade do obsidiado, né, e do papel dos protetores. Vale a pena ver, gente. Esse assunto aqui, vocês viram a influência dos espíritos nos pensamentos. Aqui é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, nas coisas que ocorrem no mundo material. E eles vão dizer que os espíritos influenciam, né? E lembra da palavra influência, um grande guarda-chuva? Influência significa um bom espírito influencia para coisas boas e um mau espírito faz processos de influenciação em forma de obsessão. Aqui ele está fazendo uma pergunta para todos os casos, né? Aí ele diz, eles influenciam nos acontecimentos da vida? Sim, pois eles vos aconselham, tá? Então ele está perguntando, então não é só pelo pensamento, lembra que a gente falou do pensamento? Eles dizem assim, sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza, ou seja, eles nunca vão influenciar você no mundo físico sem agredindo as leis divinas, as leis da natureza. Isso não vai acontecer. Então, você está num precipício e você pula daquele precipício e um espírito protetor vai me segurar porque... Não, ele não vai fazer isso. Não tem jeito. Ele vai te intuir a não pular. Na medida que você pulou, aí, meu amigo, aí é outra história. É uma lei da natureza de gravidade, a lei da gravidade, né? Aí, onde você vai cair, como você vai cair, o que vai acontecer, é outra história. Mas eles não vão influenciar nesse nível, né? Isso não acontece. Eles não podem fazer isso. Imagina, todos os espíritos protetores... Não, meu não vai morrer hoje, então não vou deram um tiro ali, abaixa aqui agora. Não, isso não é assim que funciona, tá? Então, a influência deles é limitada às leis da natureza. Ok. Mas eles têm influência sobre a matéria? Eles têm influência sobre a matéria, mas eles não vão derrogar as leis da natureza. Isso que é importante entender, tá? Isso eles não vão fazer. Aí ele dá um exemplo aqui, ele dá um exemplo aqui de uma pessoa que sobe numa escada, a escada quebra, ele cai e morre. Aí eles perguntam assim, tá, então nesse caso o espírito sabia que aquele encarnado ia morrer naquele dia de uma queda de alguma maneira. Então, naquele momento, ele deve ter dado um jeitinho na escada para a escada quebrar e o homem caiu. Ele fala, não, eles não vão dar um jeitinho na escada para o homem subir e cair e quebrar. O homem vai subir na escada, mas a escada estava podre, a escada estava mal, né? E subiu e caiu. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa compreender. José? Oi? É que nem a bala perdida também, né? Um minuto. Espera aí que eu vou entrar aqui para você falar aqui com a gente. Quem está falando? Ô, Oscar. Ô, Oscar, pode falar. É que nem a bala perdida também. Nada acontece por acaso, né? As pessoas falam de bala perdida, mas tudo tem uma causa.
os espíritos, ele protege a gente, mas quando tem uma causa para acontecer, essa causa acontece assim naturalmente, porque era para ele ser atingido pela bala perdida, né? Olha, eu vou falar para você uma coisa, Oscar. Quando você aprende sobre as leis, quando você estuda e o Espiritismo, a gente tem que ter um cuidado de não tudo falar, isso é isso é aquilo. Cada caso é um caso. Mas vamos dizer, como linhas gerais, que tudo que ocorre tem um sentido para ocorrer, tem um fundamento. Tem exceções? Tem exceções sim. Tem coisas que não deveriam acontecer e acontecem por causa do nosso livre-arbítrio. Por exemplo, vamos lá, eu vou morrer num trânsito, eu vou morrer com um acidente. Tá bom, vai acontecer um acidente e eu vou morrer. Mas pode ser que eu faça algo imprevidente, pegue um carro e saia igual um louco e morro. Olha, você ia morrer no acidente, mas não assim, você contribuiu com um certo suicídio aí. Então, eu usei meu livre-arbítrio para criar uma condição que não estava previsto daquela forma. Então, só um minuto. Não, vai morrer. É isso que eu comecei falando isso. Então, deixa eu explicar de novo. Está definido que o fulano vai morrer no dia tal, de um acidente. Vamos ser bem claro, então, automobilístico, tá bom? E, de um jeito ou de outro, vai acontecer alguma coisa que ele vai morrer de um acidente automobilístico. Mas ele, imprevidentemente, tem um carro e ele anda igual um louco pela rua, tomou uma e outra, e aconteceu um acidente e ele morreu. Ah, mas tá certo, ele ia morrer de acidente e morreu. Não, é diferente. Ele contribuiu de uma forma imprevidente para a morte que iria ocorrer da mesma forma, de um jeito ou de outro. Mas daquele jeito, não. Daquele jeito, ele comete, de uma certa forma, suicídio. É muito interessante entender essa nuance, gente. É muito interessante entender essa nuance, né? Porque se nós pensarmos em termos de... Vamos pensar uma coisa? Vou dar um exemplo. Covid, tá? A gente viu aí muitas histórias de pessoas que furaram fila, de pessoas que tomaram a vacina fora da hora que não podia tomar e tomou. Essas pessoas não sabem quais as consequências disso. Mas pode ser que a consequência disso é o seguinte: ele tomou a frente de uma pessoa e essa pessoa, de uma certa forma, sofreu por isso. E ele pode, olha que ironia, ele pode chegar no mundo espiritual e falar, mas eu ia morrer. Não, você não ia morrer de Covid. Você não precisava ter feito isso. Quem vai saber? Quem sabe? Não sabe. Então, a gente não tem ideia. A gente não sabe qual é o nosso papel, a nossa obrigação. É de fazer o melhor com previdência, com cuidado, tomar os cuidados necessários, porque se eu tomar todos os cuidados necessários e eu vir a contrair a Covid e morrer, eu não contribuí para isso. O pior seria, eu fui irresponsável, eu me envolvi em situações que não devia, peguei o Covid e morri. Ok, você ia morrer, mas você contribuiu para isso. Você vai ter que resgatar essa sua irresponsabilidade. Isso é muito importante a gente entender essas nuances, porque entendendo essas nuances, a gente tem mais responsabilidade e compreende mais as questões da vida. Eu posso fazer uma colocação? Eu vou fazer uma colocação aqui, gente, que agora trazer até para o Royal esclarecer. Que a gente também ouve, né? Vocês vão concordar comigo com aquela história. Que a pessoa tinha que perder o braço, acabou através de fazer o bem e tal, né? E acabou perdendo o dedinho. Existe também essa probabilidade, se você, por algum motivo, ter que reparar de uma forma, já que estamos falando de morte, você com as suas boas ações, seu lado moral, seu lado espiritual, você trabalhando isso, teria como você aliviar esse seu momento? Para responder isso, a gente vai pensar em Paulo. Né? Todo mundo conhece a história de Paulo. Paulo, ele teve uma vida de perseguição aos cristãos, onde ele matou crianças. Né? Ele foi cruel, mas cruel na maneira de enxergar a vida que ele tinha, que ele estava fazendo o que era certo para Deus, uma visão torta. Ah, não, ele está desculpado? Não está desculpado, não. Mas aí aconteceram duas coisas com Paulo. A primeira é que Paulo fez uma coisa que todos nós um dia vamos fazer. Ele encontra com Cristo, e isso é um assunto que nós vamos falar depois, mas eu vou dar uma adiantada.
A gente tem um problema na nossa vida que se chama julgar e culpa. A gente se culpa e a gente tem arrependimento, tem remorso, e sofre, e sofre. O Cristo não gosta disso. O Cristo gosta daquelas pessoas que sabem que errou e seguem em frente. É isso que Paulo fez. Porque quando Paulo chega para o Cristo, ele fala assim, Senhor, o que queres que eu faça? Ele não ficou falando, eu matei um monte de gente, vai ser problema. Não, esquece. Ele foi direto ao ponto. O que queres que eu faça? Quando ele diz isso, o que acontece? Ele segue uma trajetória, um calvário. A vida dele é de calvário. Mas o que é que ele encontra no plano espiritual quando ele desencarna? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ah, mas então ele sofreu no seu corpo físico? Sofreu tudo aquilo que ele precisava sofrer. A lei é muito clara. Ah, mas por que só para sofrer? Não, é o aprendizado. O corpo existe para o aprendizado. O corpo dói, o corpo sofre, o corpo chora, o corpo tem doença. Tudo isto é o nosso aprendizado. E o nosso aprendizado será feito de um jeito ou de outro. Se o aprendizado vem através de uma renovação, de um desejo de amar, ele fica brando, porque a vida de Paulo de sofrimento não foi a mesma vida de sofrimento das pessoas revoltadas, é completamente diferente. Então você vai sofrer, por várias razões, você vai passar por dificuldades, mas é outro nível de vivência, não é uma vivência de sofrimento, de desespero, não, é outra coisa. Tá? Eu não sei se ficou claro. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Ok. Então, o que está falando aqui? O que está falando aqui para nós? Essa parte que nos fala da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Ele vai dizendo o seguinte, olha, eles influenciam, mas eles nunca vão derrogar leis da natureza, né? Porque eles não podem fazer isso. Então, ele dá outro exemplo. Olha, um homem vai desencarnar... Gente, é que os exemplos são muito, assim, meio hilários até, tá? Porque não é necessariamente assim. Um homem vai desencarnar porque vai ser fulminado por um raio. Não necessariamente tem que ser fulminado por um raio para cumprir uma lei da vida daquele homem. Mas aqui ele dá o exemplo, ele dando um exemplo, tá? Então, o homem vai desencarnar fulminado por um raio. Aí, o que acontece? Ele se refugia debaixo de uma árvore. E o raio vai lá e, puf, mata o homem. Aí a pergunta é, os espíritos mandaram o raio para lá. Não! O raio iria cair na árvore. Eles induziram o homem a ir para a árvore. Por quê? Porque estava na hora do homem morrer fulminado por um raio. Então, assim, é um exemplo que parece tosco, mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte, os espíritos não derrogaram a lei da natureza. O raio vai cair ali. Mas aquele homem vai ser intuído a se esconder ali, porque ali vai acontecer aquilo que tem que acontecer na sua vida. Tá? Esses são temas bastante interessantes, intrigantes, mas que não é muito a nossa praia no curso de doutrina, tá? Isso é mais para a área mediúnica, mais por aí, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui dos pactos. Por que é importante falar disso? É curtinho, mas é importante. O que significa pacto? Então, a primeira pergunta, e a gente tem aqui só 2 perguntas. Então, a primeira pergunta é, existe algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? O que vocês entendem aí que quer dizer esses pactos? Né? Então, vocês já ouviram falar de Fausto, né? Aquele que fez um pacto com o demônio? É um filme, né? Antiguíssimo, tem livros, mas é muito comentado, é um clássico. Né? Ele fez um pacto com o demônio, e o demônio iria buscar a sua alma em determinada época, mas tudo que ele queria o demônio lhe dava. Era um acordo. Trazendo isso para os dias de hoje, o que seriam esses pactos? Vocês já ouviram falar de pactos que fazem pessoas com espíritos desencarnados, principalmente na Umbanda, né? Principalmente na Umbanda. Isso é uma coisa visível para todo mundo. Mas eu vou dizer para vocês que é muito mais complicado do que a gente imagina. A gente tenta fazer pacto com Deus toda hora. É isso que a gente tenta fazer. As promessas, né? Os pedidos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu prometo isso. Isso é pacto que a gente tenta fazer. Isso funciona? Claro que não.
Será que a gente pode conceber, por exemplo, que fazer um pacto com os espíritos superiores, com Deus, isso funciona? Não. Eu vou fazer um pacto com Deus, falar, meu Deus, eu vou orar mais, fazer boas vibrações, fazer meditação, para ver se eu melhoro o clima da minha casa, do mundo. Perfeito, isso não é um pacto. Se você fizer, não é a palavra, estou fazendo um acordo. Não, um acordo. Tá bom, então você fez um acordo, faz a sua parte. Aí você fez, o que vai acontecer? Vai melhorar a vibração, Deus me ouviu. É que você mudou o seu processo. Agora, faz o pacto, não faça nada, espera que Deus melhore. Não vai melhorar. Não existe isso. E com relação... Então, se você receber a coisa, você faz determinada coisa. Ou faz determinada esse já é pior. Não, esse é pior ainda. Meu Deus, se me ajudar nisso, eu faço isso. Eu levo daqui até Aparecido do Norte a cruz nas costas, ou eu dou dinheiro para você. Gente, é de uma infantilidade pensar nessas coisas, e nós que somos espíritas temos conhecimento mais que suficiente para compreender que não é assim que funcionam as leis divinas. Né? Mas aqui ele está mais específico nos pactos que existem no processo de Umbanda. Né? No processo de Umbanda é muito comum, e na verdade, vamos dizer assim, não é o carro-chefe, mas é quase o carro-chefe da Umbanda, são os acordos que os encarnados que vão lá fazem com os espíritos, para os espíritos resolverem um monte de problema. Mal olhado, serviço mal feito, né? Problema de traição, problema de dinheiro, problema de saúde, é uma série de coisas que eles fazem. Acordo com os desencarnados. Aí eles fazem? Fazem. E aí? Esse pacto é uma coisa que vale? Não vale nada. Não vale nada? Não. Porque não existe o pacto, mas existe uma coisa. Existe uma coisa que se chama escravidão. O encarnado passa a ser escravo daquele espírito e aquele espírito vai cobrar do encarnado muito pesado. Muito pesado. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender, tá? Porque muitos espíritos que estão na Umbanda são sérios, que explica, né? E a gente já fez um curso na Umbanda quando a gente dava aula de mediunidade no centro espírita, eu já falei isso aqui. Existe um momento na aula de mediunidade que você fala de candomblé, de umbanda, de espiritismo, e para falar das diferenças. Quando a gente foi falar disso, eu falei, olha, nós vamos fazer um curso de umbanda e nós vamos para o centro de umbanda para entender. Não adianta a gente ficar falando, vamos lá ver. Eu conheci uma pessoa e essa pessoa me apresentou, olha, um lugar sério, tal, e nós fomos lá. Olha, foi quase um ano, era uma vez por mês, deve ter sido umas 10 ou 12 reuniões que nós fomos e aprendemos muito com aquilo. Mas o que você observa, e os espíritos nos ensinaram, tivemos curso com eles, e eles percebiam a nossa seriedade, não tinha esse negócio, você quer fazer um acordo, nem falavam nesse assunto com a gente. Mas a gente via acontecer no terreiro muita coisa desse tipo. Coisas do dia a dia, coisas coisas triviais, até coisas assim, como é que eu vou dizer, vulgares. Né? Isso acontece, porque a pessoa entra na sintonia e ali faz parte do processo. Então, não é que existe esse pacto agora, está selado aqui, não, mas aquele espírito vai te cobrar e você pode ficar escravo daquilo ali. Isso é uma coisa importante entender dos pactos, por isso que ele fala aqui. Né? Então, vocês podem ler isso daqui, e ele fala que o homem pode ficar na dependência dos espíritos inferiores, né? Que vão sugerir coisas, pensamentos, aquela coisa que a gente sabe todo o seu processo obsessivo. E aí ele fala, qual que é o sentido dessas lendas fantásticas? Que essas lendas que tem, né? Que fez o acordo com Satanás, vendeu a alma. Ele fala, são fábulas, isso não existe. O que existe são espíritos desencarnados, propensos a esse tipo de coisa. Existem algumas religiões, algumas agremiações que se destinam a fazer esse tipo de coisa. Né? Existe um envolvimento financeiro, existe um envolvimento de crença, de cultura ali, e é assim. Mas nós que estudamos, somos espíritas, sabemos que os espíritos não se prestam a isso, a não ser aqueles que estão naquela faixa. Tá? Gente, alguma pergunta sobre isso? Para a gente, deixa eu ver quantas horas são. Eu acho que a gente vai dar a introdução no novo assunto, mas vai dar para dar a introdução, que é o que estava planejado mesmo. Mas eu quero saber se tem alguma pergunta sobre isso. Ok. Tá bom. A gente está encerrando aqui esse assunto,
começamos a falar de obsessão, falamos de influenciação, marquei para vocês o Livro dos Espíritos, quais os temas que ele tem, falamos de alguns, né? Focamos na parte da influência no pensamento, que é o mais importante, é o mais gritante que existe no processo de influenciação e obsessão. Esclarecemos algumas coisas, mas é assim, o material está aí, para vocês lerem, tirarem dúvida, pesquisarem à vontade. Todo o livro 2 do Livro dos Espíritos é o capítulo 9, tá? É o capítulo 9. Muito bem. Como a gente falou lá no início do nosso curso, uma hora a gente vai para a doutrina, uma hora a gente vai para o desenvolvimento humano. Então, a gente fica assim, vai lá e vem cá um pouquinho. Agora, a gente vai entrar um pouco no desenvolvimento humano, mas vai ser uma introdução, mas essa introdução não é muito rápida, normalmente ela usa 2 aulas. Vamos falar um pouco disso, depois a gente vai entrar em alguns temas que faltam de doutrina, e depois do junho, nós vamos entrar nas leis, que aí a gente segue com as leis até o fim do ano, mas nos últimos 2 meses e meio ou 3 meses das leis, a gente faz o capítulo 12 das leis, que é sobre o processo de reforma íntima, de autoconhecimento. E aí nós vamos usar muitas aulas para falar de ferramentas sobre esse processo, ok? Hoje a gente vai dar uma introdução e explicar um pouquinho sobre isso aqui. Muito bem. Uma coisa que é importante vocês receberem esse material, tem aí um vídeo, que é o vídeo 8 do primeiro projeto, que é o do projeto Sobreviventes Quase Humanos. E nós temos aí 2 vídeos, o ser humano e o vídeo sobre os 3 tesouros, 3 construtores. E eu vou precisar que vocês vejam pelo menos o primeiro, o ser humano, e depois vocês podem ver os outros, se quiser ver também junto, não tem problema, ok? Mas o ser humano é o nosso tema. É o tema que nós vamos fazer agora. Então, nós pegamos algum material da Joana de Ângeles, que tem umas coisas muito interessantes, inclusive eu e o Grace traçamos um plano de estudo, porque no segundo semestre nós vamos usar algum material da Joana de Ângeles quando a gente falar sobre a mente humana, que a gente usou pouco, inclusive, no ano passado, esse ano nós vamos incrementar com alguma coisa. Então, a Joana de Ângeles fala um texto que é do Carl Gustav Jung, está no livro O Ser Consciente, e ela diz assim: o ser humano é o maior ato e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento e sua individuação. Ela usa o termo individuação, porque esse termo, na verdade, esse texto é do Jung. Então, ele usa a individuação. Nós usamos o quê? Evolução espiritual. Tá? Então, só coloquei entre parênteses ali, evolução rumo ao seu destino como humanos e espírito puro. Tá? Mas eu coloquei isso ali entre aspas, ok? Então, esse é um texto do que é o ser humano. Muito bem. Eu queria falar com vocês, rapidamente, sobre uma coisa que não é muito falado. A gente não lê muito sobre isso, não se fala muito sobre isso. É uma coisa, vamos dizer assim, muito transcendente. Mas eu diria que é uma das coisas que mais afeta a vida dos habitantes todos desse planeta. E a gente não dá muito valor, e a gente precisa entender, apesar de ser muito transcendente. É a questão do finito e do infinito, do temporal e o atemporal em nossas vivências. Então, tem 2 textos no mesmo livro da Joana de Ângeles que ela diz assim: o ser imaturo e o ser maduro. O ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se, porque o significado da sua vida é o perturbador e finito, circular estreito e sem metas. O ser maduro, psicologicamente, vive amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro. E, esvaído do ego, atinge o self, tornando-se ser integral, ideal, no rumo do infinito. Então, o que está dizendo aqui para nós? E aí que eu queria parar um pouquinho para a gente falar sobre isso aqui rapidamente, que isso é muito, muito importante. Vou dar uma parada aqui. Traduzir. É assim,
É um falar transcendente, porque não é falado, não é lido, não é muito divulgado, porque é muito transcendente, mas é a coisa que mais influencia a vida de todos os habitantes desse planeta, né? É o finito e o infinito, é o temporal e o atemporal. Vamos tentar explicar rapidamente o que é isso aqui. O que é uma coisa temporal? É tudo que está relacionado a tempo, a marcação. Nós não nos preocupamos com isso porque a gente não imagina o infinito e o atemporal. Não faz muito parte da nossa vida. E por que não faz? Porque desde que o mundo é mundo, né, o homem cuida do temporal. Alguns psicólogos, alguns filósofos do passado falavam do atemporal, como Sócrates, o Platão, o Plotino. Aí os espiritualistas, como Lao Tse, né, como Buda, Jesus, então, nem se fala, né? Falavam atemporalmente. Tudo que um espírito grande desse faz é atemporal, porque é uma preocupação com o interno, com a essência. A grande maioria dos filósofos, cientistas também vou dizer, principalmente, e da psicologia que entrou aí no século XIX, alguma coisa assim, até recente, é temporal. O que significa isso? Temporal e organicista. Está preocupado com a vida do nascimento à morte. Só isso. Né? Nascimento à morte. Isso é a nossa preocupação. É a preocupação das filosofias, é a preocupação da psicologia, é a preocupação da própria medicina, da ciência, é isso. É o empírico. É a preocupação das teses, das teorias, e tudo que existe é em função disso. E isso sempre existiu também. Por exemplo, quando você pega o Platão é um dos filósofos mais importantes do mundo. Ele é como se fosse um avatar. Né? E a gente que estuda mais o Platão entende um pouco sobre isso. Ele falava do atemporal, o Sócrates também. Mas o Aristóteles, apesar de acreditar também num plano espiritual, ele era temporal. E nós vivemos no mundo aristotélico, ou seja, o mundo adotou Aristóteles, não adotou o Platão. Porque é muito complicado adotar o Platão. Porque o Platão fala do mundo espiritual, do plano das ideias. O Aristóteles tem isso, mas ele é focado no quê? Não é no plano das ideias. Ele sempre disse, a gente explica o mundo pelas coisas, não é pelo plano das ideias. Pronto, é temporal. Então, os atomistas da Grécia, né? Atomistas, tudo é pedacinho que montou e formou. E aí vai. E o nosso mundo, os filósofos, os cientistas, tudo reforçou. E o mais interessante é que as próprias religiões, a maioria das religiões, que deveriam defender o atemporal, que acredita em Deus, são temporais e materialistas. Né? As pessoas são temporais e materialistas. Então, significa dizer o seguinte: tudo que nós nos guiamos, fazemos na vida, em geral, são coisas para o corpo, temporal. Quando fala de temporal, pensa no corpo, de uma vida. Ou seja, o foco é dessa vida que eu estou. É isso que interessa. Tudo que eu vou fazer para essa vida, tudo que me preocupa é essa vida, é as coisas que eu vou conquistar, é as coisas que eu vou ter. Isso se chama uma visão finita. E visão finita, quando o Carl Jung fala, e a própria Joana, ela diz, é uma imaturidade. É uma imaturidade de um ser que é ambicioso, somos nós. Imaturos, apaixonados, são movidos por paixão, que se frustra constantemente, se irrita sempre, mata e se mata. Porque o significado da vida para as pessoas temporais é perturbador, é finito, é curto, é pequeno, não dá para fazer muita coisa. E o que acontece aí? Acontece aí? Ora, nós somos espíritas reencarnacionistas. Então, pensa desde quando nós fomos criados até hoje. Se a gente pensar que nós somos pessoas que estamos começando a aprender alguma coisa sobre espiritualidade, nós vamos entender muito fácil, para nós é fácil entender, que daqui para trás não foi grandes coisas. Tudo bem? Não fomos grandes coisas, essa é que é a verdade. Essa é a realidade. Não somos grandes coisas ainda, nós somos espíritos do nível que nós já sabemos. A gente não ficar repetindo para a gente ficar triste. Né? Toda hora fala, espírito perfeito, está lá no Kardec, está lá no Kardec. Não. Isso é ruim, então não vamos falar. Vamos parar um pouco de falar isso, mas a gente sabe o que a gente já sabe, ok? Então vamos constatar o que a gente já sabe, a nossa capacidade,
Então, se a nossa capacidade é essa, nós estamos no nosso melhor, daqui para trás, não dá para sorrir muito, né? Então, o que é que nós temos na nossa vida em geral? Vícios. Vícios. Hoje foi falado de um, orgulho. Ah, orgulho é vício? É. Egoísmo é vício? É. Maledicência, né? Ignorância. Tudo isso é uma composição de vícios, de acumulação de coisas temporais. Coisas que nos fazem vibrar e fazer e pensar e agir de forma temporal, a nos proteger, a proteger a minha família, quando a gente faz isso, quer dizer, proteger as coisas que eu preciso para o tempo em que eu estou vivendo. Para o tempo que eu estou vivendo. Eu não sei se está difícil entender isso que eu estou falando, se do jeito que eu expliquei ficou claro entender o que é o temporal, o que é a visão temporal da vida. E essa visão não é a visão de quem é ateu e materialista. São coisas diferentes. Um ateu é uma coisa, um materialista é outra. Pode ter as duas coisas? Pode, mas materialista é a maioria das pessoas, inclusive os religiosos, que só se preocupam com as coisas materiais e com uma vida. Não tem reencarnação na maioria das religiões. O que tem é uma vida só. E depois vai para lá ou vem para cá. Não sei como... Não é a questão. Não está aqui em questão de julgamento ou discutir isso. Mas a gente precisa compreender isso. Mas por que tem que falar disso? Porque isso é que move a nossa vida. Isso é o que move a nossa vida em geral, né? Essa questão da temporalidade. E o atemporal? Bom, eu dei alguns exemplos de seres que passaram aqui atemporais, né? Então eu falei Lao Tse, Confúcio, Buda, Plotino, Sócrates, Platão, muitos outros que eu não lembro o nome, e o maior, Jesus. Totalmente atemporal. Jesus falava por parábola porque é atemporal. Você conta uma história e ela serve para a vida inteira. E hoje você pega o Evangelho de Jesus, a gente não conhece quase nada, estudando ele sempre. Por quê? Sempre moderno. Sempre moderno, mas atemporal. Vai ser moderno também daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, né? Atemporal. O que eu estou querendo dizer é que o nosso mundo vai mudar quando a gente mudar. O nosso mundo vai mudar quando a nossa visão abrir. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado um pouquinho. Vocês que já viram vídeos que eu faço, vocês sabem que no meu canal tem 2 projetos, Sobrevivente Quase-Humano e Cidadão do Cosmo. O Cidadão do Cosmo é uma visão atemporal. Ou seja, nós temos que ter essa visão cósmica da vida. Nós temos a obrigação de desenvolver isso por exatamente sermos espíritas, conhecermos a reencarnação, conhecermos a vida eterna, saber como funciona em parte. A nossa visão tem que se dilatar do temporal. Como é que faz isso se eu dependo de comer, eu dependo de trabalhar? Claro, você está aqui, você veio encarnar aqui porque você tem que vencer isso, o temporal. Todas essas necessidades temporais vão existir por muitas reencarnações. Mas a importância disso tem que ser menor que o atemporal. Porque o atemporal é o eterno, que está na sua vida todos os dias. E a gente não deixa isso acontecer. Então, o atemporal é quando o ser desperta e começa a buscar coisas que o façam engrandecer espiritualmente. E como disse Jesus, primeiro as coisas de Deus, depois as outras coisas lhe chegarão. O necessário vai lhe chegar. Nós não temos a capacidade de fazer isso ainda. Claro que não, não adianta a gente se enganar. Né? É besteira, se enganar é besteira, não tem negociação, não tem pacto aqui. Né? Mas a gente tem que pelo menos compreender o que significa isso. Isso precisa nos dar uma visão atemporal, uma visão de um ser maduro. E o que ela fala do ser maduro aqui? Ó? O ser maduro psicologicamente vive amplidão, ou seja, a sua visão é mais ampla, não é de uma vida, não é uma visão temporal. É infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro. Pronto. Ela está dizendo o que para nós? Ela está dizendo que a visão é outra. Não é só de querer, de necessidade, é eu. Não, a visão é outra. É do bom, do belo, do que é verdade, do verdadeiro, que vai se descobrindo na jornada na medida que o ser decide mudar a sua visão da vida. Ah, isso é difícil? Não é fácil, mas não é impossível e tem maneiras de fazer. Tem maneiras de fazer. E nós vamos discutir sobre isso um pouco nas próximas aulas. O que nós vamos fazer é o seguinte, vou abrir 1 minuto aqui só,
Então, aqui é o seguinte, ó. Depois a gente vai falar disso aqui, né, que são as receitinhas de bolo, né? Que tem aqui, ó. Vocês podem ir lendo isso depois, mas depois nós vamos falar disso aqui. O que a gente vai falar aqui para frente é com uma introdução, porque depois a gente entra nisso lá no final do ano, nos últimos 3 meses do final do ano, mas agora é uma introdução, e é importante essa introdução para entender outras coisas. O que a gente vai começar a falar aqui é de uma coisa chamada autoconhecimento. Todo mundo já viu essa palavra, todo mundo já ouviu a palavra reforma íntima, muito corriqueiro, muitos livros, né? Tem muita coisa sobre isso interessante. Mas a gente precisa entender do que a gente está fazendo aqui. O que é um autoconhecimento? Né? Por que é a palavra auto? Auto significa você se conhecer. Eu não consigo fazer você se conhecer. Ninguém consegue, nenhum livro consegue, nada. Nem Deus, nosso Pai, consegue fazer você se autoconhecer. O autoconhecimento é tua responsabilidade. E o autoconhecimento tem 2 etapas. A primeira etapa é o que é o ser humano. Ou seja, eu vou fazer um autoconhecimento, eu vou começar a trabalhar no meu autoconhecimento. Bom, eu posso ter ajuda em entender o que eu sou, não quem. O que você é como ser humano, quais as ferramentas, como é um ser humano, o que tem incluído dentro de um ser humano, o que representa isso, o que é a mente, tudo isso é o que é. O que é, a gente consegue passar. Agora, quem é você, ninguém consegue saber. Só você. É o teu trabalho. Então, pensa assim, a teoria e a prática. A teoria é o que a gente passa, o que é. O ser humano é isso, a mente é isso, personalidade é isso. Bom, agora você já conhece todas as ferramentas, conhece o automóvel, agora tem que dirigir. Você tem que pegar o carro e dirigir. E você vai dar umas bobeadas e depois você vai seguir. Então, isso é importante entender. As 2 etapas do autoconhecimento. O que é o ser humano é o que a gente vai falar. Começar aqui nessas próximas 2 ou 3 aulas, a gente entra no doutrina, para que entra alguns temas de doutrina, depois a gente entra logo em junho nas leis morais e fecha nos últimos 3 meses com todas as ferramentas que existem para o autoconhecimento. O que é? Não quem. Quem é com cada um. E esse quem pode levar algumas encarnações. Então, isso eu queria deixar falado para vocês o que nós vamos fazer. Nós não vamos entrar aqui na questão do ser humano ainda, mas vocês vão ver um vídeo. E o vídeo está aí, como eu mostrei para vocês, aqui, tá? Está no slide, que eu vou passar de novo, já mudou o número, é o 136. Tem 2 vídeos, pode ver eles, mas o mais importante é vocês verem o vídeo do ser humano. Vejam mais de uma vez, tá? Por que mais de uma vez? Porque o assunto não é muito simples. Então, para quando vocês virem para a aula e eu explicar, fica todo mundo craque. Ok. Deixa eu parar aqui. Ok. Gente, nós temos aí 10 minutos para a gente fazer perguntas, comentários. Estamos aí. Ruela, a questão do que você falou, que é atemporal, tem relação com nossos valores morais, né? Os valores morais, eles, o que a gente registra, né, no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, isso pode ser carregado conosco nas próximas vidas, né? As questões morais, né? Quando você falou o comecinho, eu não peguei. Só o comecinho, você pode repetir o comecinho? É só falar o que é atemporal. Os valores morais são atemporais, né? Eles vão por toda uma eternidade, né? Registrado em nós. Né? Entendi. Você adiantou um pouco, que a gente falou do temporal. O temporal, lembra que eu falei? Os vícios são temporais. Por que são temporais? Porque eles são finitos. E a gente vive deles. Quando a gente começar a conquistar as virtudes, elas são atemporais. Elas são eternas. Isso, elas são eternas. Elas vão seguir com a gente por toda a eternidade. Os vícios, não. Isso é interessante a gente entender. Olha só, a visão atemporal abre uma coisa eterna. A visão temporal nos fecha nos vícios. Isso nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E a respeito também dessa questão de eternas e temporais e atemporais, uma coisa também que é encantadora
em relação entre o bem e o mal, né? É que as boas, que qualquer mínima ação, que quando nossos erros, as nossas mazelas, né, não são permanentes. Não são permanentes. O mal não é permanente, ele, então, é temporal. Né? Em compensação, a mínima, pode ser mínima, coisa boa, virtude, qualquer boa, mínima que seja, qualquer boa ação que nós façamos, é atemporal, fica permanentemente registrado na nossa constituição, a ficha na contabilidade da nossa vida. Um bem não se perde nunca, a espiritualidade de forma. Jamais você perde. É uma coisa, a misericórdia divina é tão benevolente, né, que em relação às coisas boas, você nunca mais vai perder. Qualquer um sorriso de boa vontade que você dê para uma pessoa, um bom dia, um pensamento bom que você emite, você não vai perder isso nunca, tá? Está lá na sua fichinha diária. Hoje, a Sandra pensou bem lá em relação à vizinha, vai estar anotadinho lá na ficha dela. E agora, o mal que você faz é te dado a oportunidade. Esse mal pode ser o pior dos piores males que você tenha feito na vida. Isso aí você vai através, não assim, só, meu Deus, me perdoe, eu prometo que nunca mais vou fazer isso, tentar fazer um acordo com Deus. Não, isso não funciona. Olha, eu realmente pisei na bola, cometi a pior atrocidade do mundo. Então, ótimo, você fez, tudo bem, é o seu momento, nós respeitamos, você fez isso. Mas o que você está arrependido? Ótimo, muito bom. Mas o que você vai fazer para reparar isso? Então, nos é dado, sem cobrança, sem julgamento, né? Que Deus não faz o julgamento, ele entende a nossa condição. E nos dá a oportunidade de nós termos um senso crítico, né? Entra a humildade, da gente reconhecer nossas falhas, pedir perdão, sincero, né? E reparar. Não basta só, eu estou arrependido, nunca mais quero fazer isso, não. Você já fez? Então, agora, ótimo, deixa a culpa para o lado de lá, para trás, passa a régua, e vamos fazer, né? O que aniquila o mal? O bem, uma boa ação. Uma má ação vai se diluindo através das boas ações. O que a Grace está falando é exatamente o que confirma a temporalidade dos vícios, dos equívocos, porque eles têm um tempo de vida, porque você vai mudar isso. A partir do momento que você muda, você adquire uma luz, uma virtude, isso não tem tempo de vida, é eterno. É seu, né? Conquista. Alguém quer fazer alguma colocação, uma dúvida, uma pergunta, antes da gente encerrar? Bem, gente, então, diante do colocado, é estimulante a gente fazer boas ações. Eu só queria dizer uma coisa, esse adquirir uma virtude parece que é você comprar uma caixa de fósforo e ela é sua. Mas, assim, eu imagino que a virtude, ela não vem toda junta dentro da caixa de fósforo, você vai comprando palito a palito, né? E vai vindo muito lentamente essa virtude, eu imagino isso. Oswaldo, a gente vai falar de virtudes lá na frente, num detalhe, mas você está certo. O nosso processo de crescimento espiritual, a gente simboliza sempre com uma escadinha, né? Mas, na verdade, os grandes espíritos falam que é um processo espiral. O que é um processo espiral? Né? O processo espiral é que dá a volta e vai subindo aos poucos. Primeiro, a gente fica dando um monte de volta aqui embaixo, né? O que é dando um monte de volta aqui embaixo? É repetindo o mesmo erro, repete, acerta, repete. Quando você começa a evoluir um pouco, né? E começa normalmente pela humildade, né? Você passa pelo mesmo processo, como você falou, várias vezes para sedimentar, até que você se considera assim, eu estou investido de um poder, de uma virtude chamada humildade, que é um poder, ele te dá um poder. Mas para isso acontecer, você passou várias vezes, como você falou, pegando um pedacinho aqui, um aprendizado ali, uma coisa, e aí vai. Então é um processo de subida lento,
né? A Joana de Anjos fala, é muito lento. Mas isso não importa. Não importa, porque na subida a gente já vai tendo alegria, um pouco de felicidade, um pouco de paz, de entender que nós estamos crescendo. Isso é muito importante. Agora, essa lentidão aí, né, depende, né, gente? Pode ser lentíssimo, né? Ou lento apenas, ou quem sabe até, né, já dando um passinho mais largo, né? Depende de que da nossa determinação. A Igreja falou uma coisa interessante. É menos lento se eu começar hoje. É mais lento se eu começar só amanhã. E é muito mais lento se eu ficar pensando e não fazer nada. Pronto, tá fácil de entender, não é? É aquela coisa, né? Nós sabemos, fomos informados já, que todos nós não tivemos, nenhum de nós, nenhum dos filhos de Deus, nem Jesus, nem todos os avatares que existem, foram prestigiados, né, por Deus. Todos nós tivemos a mesma oportunidade, criados puros e ignorantes. Jesus nos informa isso. Jesus fala, vós sois deuses, vós podem fazer até muito mais do que eu. Jesus, ele, olha aqui como que ele enche a nossa bola, né? Ele afirma isso com, assim, com muita certeza do que ele estava falando. Ele fala só, eu acredito, eu sei que vocês podem. Muito. E quando Jesus fala isso, de novo, olha que interessante, e você encontra isso no Evangelho inteiro, mas essa passagem que a Grace citou, Jesus está mirando para nós falando, atemporal, vocês são deuses, vocês podem fazer mais do que eu se vocês mirarem em algo que não está restrito às coisas temporais. Olhe para as virtudes, olhe para as coisas da espiritualidade, né, e olhem para as coisas de Deus, as outras coisas temporais vão acontecer, vocês podem ter certeza. Vocês acham que não vai acontecer? Claro que vão, mas se você mirar na temporal, aí você vai, como Jesus falou, se tornar um espírito, né, de um nível. Basta que a gente realmente cultive uma coisa que nem sempre nós fazemos, é ter auto-amor, auto-perdão, auto-amor, a gente não se julgar tanto, não ser aquele bonzinho com a gente mesmo, porque nós somos muito bonzinhos com a gente mesmo. Passa a mão na cabeça, eu não sabia, é culpa de fulano, que fulano fez isso, por isso que se justifica muito as nossas falhas. Mas quando você tem auto-amor, olha, a palavra já submete a isso, remete a isso, né? Que o que é amor? Você vai querer o melhor para o outro. Quando você fala, eu amo, alguém quando fala isso sincero. Hoje em dia a gente usa muito a palavra eu te amo, eu mesmo vivo falando para vocês, eu amo vocês. É verdade, a gente gosta, né? Muito, usa essa palavra de uma forma assim, mas a essência do amor mesmo é algo muito profundo, que nós ainda nem conhecemos de fato esse amor, né? Esse amor pleno, mas nós estamos perseguindo isso, nós estamos indo nessa direção, que é o nosso destino de todos. Então, gente, quando nós começamos a exercitar para nós mesmos esse carinho de nos avaliarmos, ser sincero com a gente, ninguém mais do que a gente sabe, quando a gente está pisando na bola, as nossas tendências, aquelas coisas que você poderia ser melhor, falar, é difícil, eu não consigo, não, sabe, realmente é muito difícil, mas cabe a gente tentar, e tentar, e tentar, e uma hora você consegue. Ontem mesmo, e às vezes isso tudo, até nas coisas materiais, quando a gente está fazendo algum tipo de trabalho artesanal, ou mesmo, seja qualquer que for a profissão da gente faz uma coisa, se você largar, não consigo fazer, pronto, não consegue, empaca ali. Mas se você persiste, você vai, tenta de novo, erra, vai, tenta de novo, de repente você, pronto, aquele sedimento, aí você consegue. Aí, quando o próximo que você faz melhor, e assim Eu vi até vou ter gente, a gente está chegando no final. Na semana que vem, como eu disse... Para exemplificar para vocês. Só um minuto. Como eu disse nas semanas anteriores, a gente tem uma listinha. Então, quem vai fazer o estudo da próxima semana
faz a prece final e na próxima faz... E eu também disse a vocês que se a lista tiver um buraco, que eu sempre vou cobrir o buraco. Então, na semana que vem, eu vou cobrir o buraco da lista. A não ser que alguém se candidate. Com certeza, é o que eu ia falar. A não ser que no decorrer da semana alguém se candidate. Como não tem lá um candidato, eu vou fazer a prece final para a gente encerrar. A Grace quer falar alguma coisa? Olha, um exemplo para vocês do que eu estou falando. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Bonitinho. O que é isso? É uma coisa que é para pegação. Rapidamente, um guardanapo de papel, imagina. Um guardanapo de papel de pano, você coloca aqui, é um negocinho bonitinho assim, para enfeitar. Eu vi isso aqui na internet, lá no Instagram, falei, eu vou fazer. Era com outro tipo de linha, eu tinha um barbante em casa, eu pelejei para fazer. Eu tentava, não conseguia. Enfim, é uma amostra. Quando eu consegui, eu fiquei tão feliz. Foi ontem. Eu fiquei um tempão, levei mais de hora para fazer. Então, o objetivo, sobretudo, é para quando nós voltarmos com as nossas gestantes, eu ensinar para minhas mamãezinhas lá. Né, Sandra? Nós vamos, né? Se é boa nessas coisas, eu vou fazer junto. Então, vamos. Então, eu só resumindo, falando com vocês, que é isso em relação às boas, às virtudes. É isso, Oswaldo. É difícil, é palitinho a palitinho, coisinha a coisinha, mas a gente não pode deixar de ser exigente, ter carinho com a gente mesmo, falar, eu mereço ser uma pessoa melhor, mereço ser uma pessoa mais gentil, mais educada, ser um espírito mais elevado. Ok. Isso. Gente, alguém quer? Eu não quero, porque também já estouramos bem um tempo aqui, mas se alguém tiver alguma coisa muito importante para falar, senão a gente vai fazer a prece para encerrar. Ok. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, à espiritualidade, a Jesus, a todos esses espíritos que nos ajudam na nossa caminhada, que com certeza estão felizes por estarmos envolvidos no estudo do Evangelho, no estudo de espiritualidade, de buscar compreender um pouco sobre a vida, porque isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Nós agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pedindo a tua ajuda, o teu amor, a tua compaixão, para todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, para os médicos, os prestadores de serviço da saúde, que eles tenham a força, a perseverança e a tua proteção nesses momentos de tantas dificuldades. Graças a Deus. Bem, gente, boa noite a todos. Boa noite. Eu mostrei o exemplozinho aqui, mas é só como estímulo. Vamos lá, gente. Boa noite. Até a próxima. Assistir e conseguir. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, boa semana. Boa noite, pessoal. Boa semana. Um beijo. Boa noite a todos. Fica com Deus, gente. Boa noite.